Boa tarde, pessoal. Vamos dar início às atividades da tarde. Eu convido a doutora Fabiana Rossi Nascimento, advogada e membro da Comissão dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Ordem dos Advogados do Brasil, São Paulo, subseção de São Carlos, que vai estar coordenando o trabalho agora à tarde. Dr. João Guilherme Garcia Ferreira e Dr. Marcelo Valho, que já estiveram conosco pela manhã. Doutora Rose Pereira, advogada, mãe de uma criança com autismo, atua na área civil e trabalhista em Sertãozinho. Um bom trabalho a todos. Muito obrigada. É um imenso prazer estar aqui hoje, nessa tarde, para falar com vocês a respeito dos direitos das pessoas com deficiência e, principalmente, dos direitos dos autistas. Esse é um trabalho que nós vimos desenvolvendo ao longo do tempo e que desempenhamos com muito orgulho fazer parte dessa mudança. A gente percebe que o mundo está mudando e que cada vez mais nós temos que acompanhar essas mudanças. E aí, fazer parte desse processo de mudança, de modificação do mundo, é muito gratificante, porque com o nosso trabalho, aquilo que a gente usa como nosso sustento, nós conseguimos impulsionar os direitos das pessoas e nós conseguimos ajudar tanta gente. Então, isso é muito gratificante. Gostaria de agradecer pela oportunidade de estar aqui com vocês. Nessa mesa participam o Dr. João Guilherme, que já esteve aqui, o Dr. Marcelo Valho, que também já esteve, e a doutora Rose, que está conosco agora, e ela é advogada e mãe de um autista, né? E pode trazer um pouco da experiência dela. Nós vamos falar a respeito do direito do acesso público e privado. E eu vou convidar o Dr. João para iniciar essa conversa. Boa tarde a todos, olá novamente. Alguns estavam aqui, acho que a maioria, outros não. Queria agradecer ao professor Celso, eu acabei me esquecendo de manhã, e pela oportunidade. Como eu disse, é um assunto de muita importância, com muita polêmica, e estamos aqui para buscar, acho que abrir a cabeça, em primeiro lugar, para que a gente busque acho que um Brasil melhor para as pessoas que têm necessidades, né, principalmente. Para nós, mas principalmente para elas que certamente acabam sofrendo bastante com essa situação, né. E aí, para mim, a pedido da doutora Fabiana, ela pediu que eu comentasse um pouco sobre a legislação aplicável aos autistas, mas que, de um modo geral, acaba sendo as pessoas com deficiência, né, porque para fins legais, desde a lei de 2012, que eu vou mencionar aqui um pouquinho, o autista foi considerado uma pessoa com deficiência. E aí todas essas leis que aplicam às pessoas com deficiência passaram, de um modo geral, a serem aplicadas também às pessoas com autismo, né? Eu tinha feito até um cronograma, comentei aqui com eles, eu tentaria seguir ele ao máximo, mas um pouco do que foi conversado no período da manhã, eu talvez mude um pouquinho esse cronograma e vou tentar mais falar tudo que eu gostaria de qualquer forma, né? E como eu tinha apontado também de manhã, a gente precisa, de alguma forma, buscar que essas leis sejam criadas no Brasil, mas sem se utilizar daquilo que o magistrado Paulo Scarnavês falou, né, porque no Brasil tem esse lado pródigo na criação de leis, né, e criar leis somente não basta, né, porque a lei ela te mostra um mundo, né, parece um mundo ideal, um mundo maravilhoso, e não necessariamente aquela lei é aplicada, né. A gente precisa, na verdade, fazer com que essas leis sejam de fato aplicadas, né. A Constituição é a base de tudo isso, né, sempre foi. E a gente percebe que com a Constituição de 88, para quem não é advogado, a nossa Constituição é de 88, começaram a surgir uma série de leis
Não tem muitas, mas uma série de leis que defendem os direitos das pessoas com deficiência, né? A Constituição, eu fiz um pequeno levantamento, e ela tem aproximadamente 11 artigos que mencionam a palavra deficiência, né? E ela tenta proteger proteger essas pessoas da forma mais abrangente possível, mas todos os artigos, a maioria dos artigos tem um apanhado geral, né? Não discriminar, né? Por exemplo, que a gente encontra logo no início, no artigo 7º, que fala proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de admissão do trabalho do trabalhador deficiente físico, portador de deficiência. Então, eu mencionei isso mais cedo também, não adianta a gente simplesmente proibir, a gente precisa começar a ter atuações afirmativas, né? Eu repito do que foi falado lá atrás, porque com tudo que eu venho estudando e aprendendo com relação ao assunto, a gente precisa sair do aspecto protetivo unicamente e buscar essa atuação mais forte. E essa atuação mais forte, as leis são importantes porque no Brasil, como a gente diz, juridicamente é um país positivista, é sempre baseado na lei. E se não tem lei, a gente acaba buscando um judiciário que muitas vezes acaba legislando, como a gente tem visto acontecer até mesmo em questões não relacionadas, né? Enfim, e aí a Constituição traz uma série de proteções, né? E ela fala, por exemplo, aqui no artigo 24, compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência. De fato, isso tem que acontecer, né? Tem que estar na Constituição. Mas isso é algo que deveria estar inserido na cabeça de todas as pessoas, né? Isso deveria vir do berço, da escola, né? E não alguém estudar direito para saber que aquilo lá é necessário, né? E tem que ter uma evolução muito forte em cima disso, que foi, basicamente, na minha opinião, o que a Lori fez. Ela, como a gente costuma dizer, ela arregaçou as mangas e foi para a batalha nos Estados Unidos, né? Que é um país, né, de um modo geral, liberalista, né? Mas ela conseguiu encarar isso da melhor forma possível e cumpriu, não vou dizer a meta integral dela, porque certamente ela tem uma batalha longa pela frente ainda, mas ela conseguiu cumprir aquela batalha inicial que ela tinha, que era de fazer os Estados Unidos como um todo ter uma defesa em cima disso. E a atuação dela foi afirmativa, nesse sentido. Ela não buscou falar, não podemos discriminar a pessoa com deficiência ou autista. Não, eu quero que eles tenham a proteção do plano de saúde, do Estado, de um modo geral, né, para que eles sejam incluídos na sociedade da melhor forma possível, né? Porque certamente eles enfrentam, não só eles, mas a família como um todo, enfrentam muitos problemas, né? Eu vou pular esses artigos todos da Constituição. Aqui trata de precatório, que tem preferência para receber, por exemplo, né, assim como o caráter alimentar, enfim, uma série de outros artigos. Tem questões relacionadas à previdência. A Constituição são 11 artigos, mas, como eu disse, a maioria deles acabam sendo um tanto abrangentes e não tão específicos. Na parte de legislação, como eu disse, a nossa Constituição é de 88, e a gente começa a perceber que as leis, elas praticamente todas relacionadas, pelo menos a maioria, elas são após a Constituição. Então, tem uma lei de 89 que dispõe sobre o apoio às pessoas portadoras de deficiência, sua integração social, que é muito relacionado à Constituição Federal. Institui a tutela jurisdicional de interesses difusos e coletivos dessas pessoas, disciplina a atuação do MP, como o MP é o Ministério Público, como o MP deve atuar nesse tipo de situação, os crimes relacionados a isso, né? Então, todas essas são ações proibitivas de um modo geral, né? E aí eu acho que o grande passo em cima disso foi quando veio a legislação específica do autista em 2012, que o considerou, para fins legais, como uma pessoa com deficiência, e aí ele passou a ter todos esses direitos que as pessoas com deficiência também têm, né? Porque até então, acho que até essa situação, a gente ficava numa situação de limbo, né?
precisava buscar o judiciário para mostrar que aquela pessoa tinha uma deficiência, não digo deficiência no sentido de uma necessidade diferenciada dos outros, né? E com base nisso, eu faço um breve comentário eu nunca esqueço, quando eu estava na faculdade ainda, que um professor meu de Direito Civil, ele soltou a seguinte frase: todos somos iguais perante a lei, mas devemos tratar os diferentes de forma desigual, de forma diferente. Porque eu falo assim, por que ele tem direito a receber aquilo antes de mim? Porque ele tem uma necessidade muito maior do que você, né? Então, a gente tem que buscar, com base nessa passada que eu estou dando aqui com relação à legislação, não adianta eu explicar toda a legislação aplicável, porque artigos são muitos, né? E se vocês analisarem a lei do que trata do autismo, ela tem 7 ou 8 artigos só. É muito pouco. Porque a ideia é realmente falar assim, olha, o autista também tem todos esses direitos, né? Vamos cuidar bem deles também, né? Não só das outras pessoas que são consideradas deficientes, né? E aí, por que eu estou colocando... Aliás, em 2015, agora falando em legislação ainda, veio o Estatuto do Deficiente, né? Que aí sim é uma lei bem mais detalhada, que vai abranger, fala da moradia, fala do trabalho, fala, enfim, né, de uma série de assuntos que são, sim, importantes e que vão exigir, aí sim, a atuação de todos vocês e nós aqui, para que aquilo seja aplicado, né? Que foi o que a Lori fez, que o Dr. Marcelo faz também, né? Elas também trabalham em cima disso. A gente precisa entrar com as medidas, buscar, vocês precisam, não estou fazendo propaganda para advogado, mas vocês precisam buscar que a lei seja aplicada, né? E eu falo que, como o assunto é relativamente novo, nessa tal da judicialização, que muita gente critica, para quem não está diretamente envolvido no assunto, né, fala, vai todo mundo processa para tudo. Sim, processamos, né? E eu, particularmente, eu processo para tudo que eu acho que eu tenho direito, tudo. Se a pessoa, uma companhia de telefone, se eles me cobraram algo indevido, pode ser um valor baixo, eu entro com uma ação, porque senão nunca melhora. Nunca melhora. Então, se vocês ficarem esperando com que a lei seja cumprida, com que o Estado resolva tudo diretamente, muito difícil isso acontecer. Precisa de uma atuação efetiva para que a lei seja cumprida. Precisa dessa atuação que o Dr. Marcelo falou, de impugnar aquele laudo que foi feito lá no NAT, né, no Núcleo de Apoio Técnico. Porque senão a gente não vai conseguir mudar o nosso país, e nesse ponto eu não falo somente com relação ao autista, mas com relação a todos os outros assuntos, né? Obviamente que a gente tem que dar uma atenção especial para essa situação, né? Mas nunca desistir. Eu vejo que a emoção de alguns pais, até mesmo ela comentando do Marcelo, do quanto ele foi importante na vida dela, e é nisso que vocês têm que se preocupar. Sempre. Não desistam, vão atrás, procurem um advogado, procurem a Defensoria Pública, se for o caso. Eu mesmo, vou falar mais tarde sobre moradia e trabalho, peguei alguns julgados, a maioria desses julgados tinha a atuação da Defensoria Pública, eles têm pessoas capacitadas lá. Então, a gente tem que fazer com que essas leis sejam aplicadas. Obrigado. Eu vou passar a palavra para o Dr. Marcelo, que vai falar um pouco a respeito dos planos de saúde. Boa tarde a todos. Vamos lá. O nosso tema aqui é acesso a serviço. Tá? Quando a gente fala de um serviço, vocês têm que ficar cientes de que nós temos que fazer uma divisão daquilo que é possível, né, com relação ao órgão público e ao órgão privado. Tá? Independentemente de nós termos direito à saúde, tá, o ato de disponibilizar a saúde depende de certas regulamentações. O que eu quero dizer? O direito administrativo fala o seguinte, olha, município, estado e união, tá? Você tem uma certa limitação, só pode praticar atos desde que a lei lhe permite. A lei lhe dê a oportunidade de praticar. Okay? Enquanto que o particular pode praticar qualquer ato
tá? Desde que não descumpra com a legislação. Onde eu quero chegar? Tá? Que há uma diferenciação aqui quanto à prestação desses serviços. E há uma liberalidade muito maior aos planos de saúde, sendo que eles podem disponibilizar, né, o devido trabalho, o devido atendimento multidisciplinar, se eles quiserem. É uma questão, tá, também de vontade, de humanidade. Tá? Não é que nem o órgão público que precisa ter uma lei para que seja efetivamente cumprida com aquela obrigação. Então, nós temos o direito universal à saúde, mas a gente tem essa pequena diferenciação. Tá? Órgão público, desde que a lei lhe permita. Órgão privado, há uma liberalidade. Você pode praticar o ato, tá? Desde que seja um ato que esteja conforme a lei, ou não haja uma infração à legislação legal. Os planos de saúde, o que praticam, né? Na sua grande maioria? Eles ou negam, né, através do rol, né, falando, olha, não está no rol da ANS, a ciência aba, tá? Ou eles acolhem aquela criança, aquele adolescente, e eles praticam o seguinte, como a gente está falando de acesso, né, a esse direito, ou eles não disponibilizam efetivamente um tratamento adequado, porque aquela clínica que foi indicada não tem o tratamento adequado, não tem o profissional adequado, tá? Ou ele pratica o seguinte, ele fala, olha, você tem um laudo, esse laudo está falando sobre os tipos de terapia que são necessárias. Entretanto, você terá que passar por uma nova avaliação para mitigar, para diminuir, né, o número de horas de atendimento. Ou seja, né, nós estamos afastando a qualidade, fazendo com que a questão econômica fique acima da questão da saúde. Veja que até agora eu só falei de uma situação administrativa, não entrei no aspecto judicial. Por quê? Porque no aspecto judicial é um pouco mais complicado. Vejamos, quando há uma determinação judicial, os convênios médicos, eles falam, vou cumprir. Nas primeiras decisões que ocorreram nessa prática, havia a possibilidade de indicar clínicas específicas, e essas clínicas, elas automaticamente recebiam do convênio médico o valor por sessão terapêutica. O que aconteceu? Os planos começaram a contratar clínicas. E falando o seguinte, as decisões falam da seguinte forma, tanto decisões liminares como decisões de mérito, em sentença ou acórdãos de segunda instância. Falam, olha, o direito está lá posto, você tem o direito, criança, você tem direito, paciente. Entretanto, deve ser atendido preliminarmente por uma clínica conveniada do plano de saúde, e não havendo, aí sim, se você vai se utilizar de uma clínica particular, que deve ser suportado pelo plano de saúde. Os valores devem ser suportados pelo plano de saúde. E aí os planos de saúde começaram a contratar toda e qualquer clínica. Toda e qualquer clínica, não importando a qualidade da clínica, não importando efetivamente como é prestado esse serviço. E por isso que eu gostaria de chamar a atenção. Essa é uma situação em que nós temos o direito, buscamos o direito foi declarado, houve um sentimento de justiça, né, porque houve uma decisão a favor. Só que, na realidade, essa justiça, ela não é uma justiça real. É uma justiça que está mitigada, está minorizada, porque, na realidade, quando você cumpre com essa obrigação, mas de uma forma inapta, é como se você não tivesse cumprido. E é o que acontece nessas decisões. Indicam a clínica, essa clínica é inapta e cai numa situação muito complexa. Você, como operador do direito, você vai ter que comprovar tecnicamente
que aquele serviço que está sendo disponibilizado por aquela clínica do plano de saúde não é apto. Olha a dificuldade, né, de provar isso. Então, gostaria de chamar a atenção de que os planos eles estão praticando atos, né, vamos dizer assim, são atos, uma cortina de fumaça de cumprimento de decisões. É isso. Exatamente essa é a realidade. Gostaria de chamar a atenção de que os órgãos que deveriam fiscalizar não fiscalizam essas clínicas, que deveriam fiscalizar. Tá? Bom, quem? A Agência Nacional de Saúde. Tá? E, principalmente, um órgão que tutela a sociedade, que é o Ministério Público. Tá? Então, é indispensável, aí nesse caso, haver um número de investigações maior para chegarmos a identificar que essas clínicas praticam uma fraude intelectual de atendimento. É uma fraude isso. Tá? É nada mais do que enganar o paciente. E é ferir um direito humano, efetivamente. Vejam, observem bem. Há uma determinação judicial, o convênio, né, ele cumpre, tá? Entretanto, o cumprimento dessa ordem não está sendo feito de forma adequada. Infelizmente, nós passamos por isso. Infelizmente. Tá? Então, essa era a minha mensagem. A dificuldade é enorme para provarmos que essas clínicas são inadequadas. Enorme. Estava conversando com o doutor lá atrás. É uma realidade em todo o território nacional. Todo o território nacional. Aí você vai ter que se utilizar de uma perícia dentro daquela clínica. Imagina, é muito delicado. Foi determinada uma perícia. Tudo bem, naquele dia, o que eles farão? Farão um atendimento adequado. Terão atendimento adequado. Ou você vai ter que se utilizar de testemunhas, vai ter que se utilizar de provas documentais, vai ter que se utilizar, se aqueles profissionais que estão lá dentro praticando os atos têm a devida qualificação, você vai ter que praticar um trabalho de investigação. Ou seja, o acesso aí à saúde privada, infelizmente, ele está sendo afetado. Tá? Infelizmente, ele está sendo afetado. Então, a responsabilidade aqui dos planos não é, prestem bem atenção no que eu falarei, os planos, eles têm que observar que o contrato que eles assinam não é um simples contrato, tá? É um contrato que tem uma função por trás de tudo isso. É uma função de cumprir um direito humano e uma função social. Tá? Chama-se a função social do contrato. Então, essa responsabilidade ao plano médico é indispensável. É indispensável. Porque ali nós não estamos falando de um contrato de bem imóvel, bem móvel. Nós estamos falando de um contrato em que nós tratamos com saúde, com integridade física, com integridade moral, com um bem muito maior. Qual é? A vida. Perfeito? Obrigado. Bom, o doutor Marcelo trouxe o panorama do que a gente tem enfrentado no nosso dia a dia, nas ações com relação ao fornecimento das terapias através dos planos de saúde. Aqui, na nossa fosse prática, nós teríamos uma sociedade muito mais livre e justa, como prevê a nossa Constituição, né? E falando em Constituição, a nossa Constituição é a Constituição cidadã, né? Em 1988, quando ela surgiu
no seu bojo, trazendo muito a respeito de direitos fundamentais, né, que são o direito à vida, direito à saúde, direito à educação, previdência social, segurança. Esses direitos são os direitos fundamentais. E esses direitos fundamentais, eles visam exatamente o quê? Preservar a dignidade da pessoa humana. Nós já falamos a respeito disso hoje também, e mais uma vez eu vou trazer isso, porque é o ponto principal da nossa Constituição, das leis que nós temos aqui no Brasil. Ouvindo a doutora Lori, percebemos, né, e até comentamos entre nós, que os problemas são os mesmos, né, independente do nosso país estar um pouco mais recente nessa caminhada, né? Eu acho que os Estados Unidos começou esse processo um pouco antes que nós, pelo menos 15 anos antes de nós, mas os problemas são os mesmos. Ela falou que no começo ela enfrentou decisões que falavam, não, mas a terapia ABA é educacional. Ela não pode ser fornecida pelo plano de saúde ou pelo Estado na área de saúde, porque ela é educacional. Eu passei exatamente por esse problema no processo que eu tive, né? Então, nós vemos, assim, até nos conforta, de certa forma, perceber que os problemas são os mesmos. Voltando um pouco para a dignidade da pessoa humana, né? O conceito de dignidade ele está tão intrínseco, ele é tão inseparável do ser humano, né? Que quando a gente fala em dignidade, a gente pensa que esse direito tem que ser estendido. E não é no mínimo, né? Ele tem que ser estendido ao máximo. Então, o que a gente espera é que essa prestação ela exista pelo Estado no seu nível máximo. É isso que nós queremos. A gente quer ver a lei que existe e é bonita aplicada. É aquele universo. É como a gente, quando pega aquele livrinho da Testemunha de Jeová, e tem aquele paraíso, aquele mundo lindo. É aquilo que nós queremos, na verdade, para as pessoas com deficiência e para os autistas. Nós queremos que as leis sejam aplicadas. No entanto, a gente chega num ponto que o Estado, de um lado, ele tem os direitos fundamentais e que têm que ser cumpridos, e, de outro, existe a questão financeira. Nós temos um Estado pobre, né, financeiramente falando, pobre. Nós estamos aqui falando dos direitos fundamentais de pessoas com deficiência, nós estamos falando de acesso a uma terapia cara. Nós estamos falando de um cumprimento de direito caro, né? E aí, nesse sentido, o Estado também fica num posicionamento de que não é só esse direito fundamental que ele tem que prover. Dentro dos direitos de saúde, por exemplo, ele tem que prover um médico básico na unidade de saúde, né? Ele tem que promover saneamento básico, educação, né? Agora eu coloco essa pergunta para os colegas. Existe um direito mais importante do que o outro? Não. Dentro dos direitos fundamentais, todos os direitos são iguais. E os nossos direitos, os direitos pelos quais a gente busca para as pessoas com deficiência, não são menos importantes. E eles têm que ser tratados como direito fundamental e que traz dignidade para a pessoa humana, né? Então, partindo desse princípio, as decisões judiciais elas têm que se pautar por um juízo de ponderação, né? Se, por um lado, o direito ele existe e ele é caro, então qual que é o limite da judicialização? É o empobrecimento do Estado? Então, vou fornecer para você, para você, para você, para você, e aí aquela outra pessoa vai ficar sem nada. Com a judicialização, nós estamos tendo um cenário parecido com esse, porque as decisões elas não atingem uma gama grande de pessoas. Se, ao invés de atendermos decisões pontuais e individuais, houvessem políticas públicas de fornecimento dessas terapias, talvez esse fosse a aplicação mais justa do direito. O que nós temos hoje é um fornecimento individual, individualizado, e que onera tanto o Estado quanto oneraria, talvez, se tivesse uma política pública eficiente.
E aí eu encontrei uma citação que dizia assim, que nós precisamos levar em consideração um equilíbrio entre o meio empregado e as vantagens do resultado obtido. No caso das nossas terapias, se nós começássemos com políticas públicas logo na primeira infância, logo no primeiro diagnóstico, que é aquilo que os cientistas têm apontado, talvez, no futuro, nós tivéssemos pessoas mais capacitadas, autônomas e independentes, demandando menos do Estado. Né? Então, por que não começar a investir em políticas públicas na primeira infância para o tratamento? Por quê? Porque daí o gasto seria um gasto inteligente. Né? O que nós temos hoje é essa pontualidade no fornecimento, e que é necessária. A gente faz isso porque não tem outro jeito de nós conseguirmos. Nós estamos falando das pessoas que têm um plano de saúde, mas e aquelas que não têm e que precisam buscar do Estado? Eu tenho ações, e assim, dura 4, 5 anos para a gente conseguir que o Estado faça. E aí, porque tem que fazer a licitação, né, para o serviço. Aí abre a licitação, não aparece nenhuma empresa capacitada para isso, para o fornecimento da terapia. Acaba tendo que fazer o pagamento para a clínica especializada. E isso demora muito. Né? Então, ainda que seja uma liminar, a gente pede sempre em liminar, né? E os juízes acabam concedendo. A gente tem um judiciário muito consciente, atuante do seu papel de provedor, de garantidor do cumprimento desses direitos. Nós temos. No entanto, os serviços ainda continuam muito aquém daquilo que a população merece e precisa. Né? Então, eu gostaria de trazer aqui essa provocação, né? De por que não começarmos a pensar na implantação de políticas públicas para a primeira infância, para trazer a dignidade da pessoa humana, porque a dignidade, quando a gente faz o tratamento, né, através das terapias habilitadoras e reabilitadoras, a gente, de certa forma, está transformando essas pessoas em pessoas autônomas, em pessoas independentes, de certa forma. Né? Então, por que não começar a investir em políticas públicas na primeira infância para o tratamento, para termos adultos futuramente autônomos e independentes? Era isso que eu gostaria de falar para vocês. Agora quem vai falar é a doutora Rose, que é mãe de autista e advogada. Boa tarde. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite da Baquer, tá? Para que estivesse aqui hoje conversando com vocês. Eu sou advogada, mas eu milito na área trabalhista e na área civil, até pouco tempo atrás. Eu tenho um filho, ele é autista, e a nossa luta para conseguir fazer valer o direito dele foi muito grande. Por quê? Primeiro, a gente levava em médicos, ninguém dava um diagnóstico correto. Pode ser, não é. Nós levamos aqui em Ribeirão Preto, trouxemos médicos aqui, levamos para São Paulo, para Belo Horizonte, para o Paraná. Foi quando, há 2 anos atrás, fechou-se o diagnóstico de autista. E, a partir daí, nós começamos a correr atrás. Antes disso, a gente levava em profissionais, a gente desconfiava que ele tinha alguma coisa e que precisava. A gente tinha, meu marido é estudioso, tá? E ele gosta de pesquisar, de verificar, e ele conseguiu, nas pesquisas dele, verificar que o método ABA era o mais importante para o tratamento do nosso filho. A gente passou por vários profissionais, mas todos não tinham o preparo, tá? Falavam para a gente que trabalhavam com o método ABA, que podia deixar, então ficava com terapias que ficaram anos e anos e que não deram resultados. Por quê? Porque o método não era aquele adequado. A psicóloga falava, não, o ABA é um confinamento, é um método muito duro para a criança, que a gente não indica, mas a gente indagava, não, mas nós precisamos, porque esse método é o ideal para o caso do nosso filho. Então, depois de muitas lutas, de muitas
terapias em vão, de muitos laudos, nós conseguimos, há 2 anos atrás, chegar ao diagnóstico do autismo. E aí sim, meu marido começou a correr e conseguiu descobrir que em Ribeirão Preto tinha clínica especializada no ABA. E foi onde nós trouxemos o nosso filho, tá? Nessa caminhada toda que nós tivemos, o que aconteceu? O nosso filho foi descriminalizado, foi marginalizado. Estudava numa escola de inclusão, que fazia propaganda aqui em Ribeirão Preto, que era uma escola de inclusão, mas, na realidade, fizeram uma puta exclusão com ele. Nós chegamos a presenciar a professora e a coordenadora da escola pegando o meu filho, isso quem viu foi meu marido, uma pelos braços e outras pelas pernas, levando ele para um banheiro e colocava a cabeça dele debaixo da água para que ele acalmasse. Fora outras coisas mais. Tá? É uma verdadeira tortura. E eu sempre queria brigar, fazer alguma coisa. Meu marido, não, calma, vamos esperar, porque a gente precisa da escola, onde nós vamos deixar nosso filho. E aí foi. A gente pedia para que tivesse um atendente para acompanhar, né? Mas as escolas proibiam, falavam que o custo era alto e que não podia. A gente se propunha a pagar e eles não queriam. Por quê? Porque o método que eles usavam com o nosso filho e com as outras crianças lá não podia ser presenciado por ninguém, porque senão caberia uma denúncia. Não contente com toda essa situação, chegou uma época que meu filho não queria ir mais para a escola. A gente viajava todos os dias de Sertãozinho para Ribeirão Preto para trazer ele nessa escola, que se dizia uma escola de inclusão. Tá? Muita enganação. E aí, o que aconteceu? Nós tiramos ele de lá, tá? Porque chegava na porta da escola e ele não queria ir mais. Ele chorava, ele corria, ele esperneava. Então, o psiquiatra dele falou, olha, está sendo prejudicial para a autoestima dele, para o emocional dele. Então, nós deixamos ele em casa e acabamos conseguindo uma escola em Sertãozinho, onde ele faz a parte da manhã. Então, nesse percurso todo, foi muito sofrimento, sabe? Foi muita tortura. Nós ouvíamos as pessoas chegar e falar, é falta de educação. Uma vez eu estava numa fila, um senhorzinho virou e falou assim, o meu filho começou a gritar, porque eles gritam, eles não têm um comportamento, né? Eles não conseguem se controlar. Falou, isso é falta de educação. Os pais deveriam pegar e bater, né? Eu tive vontade de voltar, porque eu ando com o laudo do meu filho na bolsa. Mas eu falei, não, deixa para lá, é muita ignorância para mim discutir. Mas hoje eu vejo que a gente tem que discutir sim, gente. A gente não pode admitir esse tipo de coisa. Sabe? A gente não pode deixar nosso filho ser discriminado, marginalizado, humilhado, e a gente ficar quieto. Não, vamos atrás, vamos brigar, vamos mostrar a cara e vamos atrás do direito que ele tem. Nós não podemos, em momento algum, ficar quieta. Hoje, eu me arrependo muito de não ter brigado lá atrás, tá? Porque eu acho que seria muito diferente. Diante disso tudo, eu comecei a... Desculpa, gente. Diante dessa angústia toda, né, e que a gente convive também dentro da nossa casa, a própria família rejeita os nossos filhos, sabe? É difícil, eles não aceitam, porque os outros são normais, acham que é falta de educação, falta de conhecimento do que é um autista, né, ou uma criança deficiente. Então, a partir do momento que nós conseguimos um laudo de acordo, tá? Porque isso eu acho muito importante numa ação judicial, como os colegas aqui colocaram. O laudo médico é fundamental. No nosso caso, nós conseguimos um laudo onde o médico, além das 30 horas aba consultório, deu o direito para o meu filho a um professor, um pedagogo para acompanhar na escola, musicoterapia e pulmão. Com base nesse laudo, eu entrei na justiça. E meu filho tem tudo isso. O processo dele já foi julgado em segunda instância. Tá? E o tribunal manteve. Então, ele tem, além das horas no ABA, ele tem um profissional que é pago separadamente. Tá? Ele tem pulmão e ele tem musicoterapia. E os nossos filhos também, eles têm direito à ecoterapia, porque isso já está posicionado no tribunal. A maioria das turmas entende que a ecoterapia é uma atividade que faz bem para o menor. Tá? Então, no caso, para ajuizamento de uma ação, como eu fiz, é importante um laudo. Tá? E depois, com base nesse laudo,
pedi a proteção jurisdicional e, com ela, nós conseguimos. Eu indiquei no processo a clínica Abacare e não houve, em momento algum, impugnação, quer seja da juíza de primeira instância, bem como do tribunal. Eles acataram e mandaram o meu filho ser tratado na Abacare. Tá? Graças a esse pessoal hoje, o meu filho teve uma grande evolução, apesar de ser um tempo pequeno que ele está lá. Mas a gente acredita que a tendência é só melhorar. Tá? Então, gente, não deixa de lutar pelo direito dos filhos. Tá? Vão atrás, brigam, discutem, façam o que for necessário. É o que eu aprendi a fazer agora, coisa que até então eu tinha vergonha. Tá? E hoje essa vergonha ficou de lado e eu brigo, sim, pelos direitos do meu filho. Tá certo? Uma coisa que eu acho importante colocar para vocês, porque eu não sei se vocês têm conhecimento ou não, os nossos filhos, eles têm direito à preferência em filas, tá? Vocês vão ao poupa-tempo e vocês conseguem pegar a carteirinha do autista, que dá direito a atendimento médico preferencial, a filas de supermercado, em qualquer tipo de fila. Tem o cartão de identificação também dos carros, tá? Isso também no poupa-tempo a gente consegue, onde você tem direito a estacionamento preferencial. Tem direito à aquisição de veículos com baixa redução dos impostos. Tem direito a ser admitido no plano de saúde, mesmo sendo portador da doença, porque muitos planos não querem quando fala que é autista, então eles têm por obrigação admitir, aceitar os nossos filhos. Tá? E uma coisa que eu achei interessante nas minhas pesquisas é que os nossos filhos também têm direito, em viagens aéreas, a um acompanhante. Tá? E eles têm um desconto de 20%. O acompanhante, o autista paga, mas o acompanhante tem um desconto de até 20% na passagem. Tá? Que isso acaba gerando quase 80%, somando as duas passagens. E os nossos filhos também têm direito aos passeios interestadual. Viagens de ônibus, tá? De um estado para o outro, dentro do estado de São Paulo, eles têm direito a isso. Tá certo? Então, a gente tem que procurar, correr atrás e fazer valer esses direitos. Uma coisa que é interessante, como no meu caso, eu sou de Sertãozinho, eu pago pedágio todos os dias, tá? Para ir e para voltar. E isso acaba onerando, porque sai do meu bolso. No estado de São Paulo, ainda não tem nenhuma lei que regulamenta essa situação, mas no Paraná já tem. Tem uma lei onde a criança portadora de autismo tem direito à isenção do pedágio. Tá? Paraná é uma cidade muito avançada, né? A justiça de lá, o pessoal é mais aberto. E a gente espera que isso venha também para o estado de São Paulo e muitos possam se beneficiar, porque aqui acredito que tenha crianças de outras cidades, não só de Ribeirão Preto. Tá? É isso que eu tinha que colocar para vocês. É uma luta, não é fácil, o nosso dia a dia é difícil, mas a gente não pode perder a força nunca. Muito obrigada aos colegas pelos esclarecimentos. É sempre muito bom ouvir todo mundo e saber que estamos todos nessa batalha. Eu abro agora para, primeiramente, a discussão entre os colegas, né? E depois eu vou abrir. Nós temos um curto espaço de tempo, nós estamos com o tempo apertado, mas algumas perguntas acho que conseguiremos esclarecer. Doutores, da nossa conversa, o que nós podemos extrair ou debater? Bom, infelizmente, né, a gente tem que pensar no seguinte sentido, de que o direito não socorre aos que dormem, né? Se nós não buscarmos o nosso direito, infelizmente ele não virá, assim, aleatoriamente. Então fica essa regra atualmente. E nesse diapasão eu me pergunto se a população de baixa renda ela tem o devido esclarecimento. Nós temos dentro da OAB São Carlos, que é a subseção que eu participo, um programa de palestras de esclarecimento para a população. Vale lembrar que a população de baixa renda e que não tem acesso aos serviços
jurídicos, muitas vezes, tem a Procuradoria e a Defensoria Pública do Estado para promover esse tipo de ação, né? E, então, já que o direito não socorre aqueles que dormem, então, pressionando o Estado, e foi sempre dessa forma que nós chegamos até aqui, foi sempre na base da pressão, né, dos movimentos populares, conforme falou o Dr. Paulo, né? Então, através desses movimentos e dessa pressão que é necessária, que nós vamos conseguir chegar a um patamar mais elevado dentro do acesso a esses direitos. Alguém tem alguma pergunta? Meu nome é Catiúcia, eu sou professora de escola pública, eu trabalho em sala de recursos. E as minhas dúvidas é em prol dessa comunidade de baixa renda. A primeira é como funciona para pedir o professor de apoio, porque eu sempre falo, né, que no Ministério Público, tudo, mas por mais que eles entram, chegou uma professora esse ano, para um aluno só, e com muita dificuldade. E eu gostaria de saber, assim, como que eu oriento, né? As minhas dúvidas é para orientá-los. E o LOAS, como funciona? Eles têm direito do LOAS? Quem tem esse direito? Porque os pais, lá, eu tenho muita dificuldade quando eu noto a necessidade da criança e encaminho. Os pais não têm vontade de ir, né? E quando a gente fala do LOAS, aí a coisa muda de figura, eles vão correndo. Então, eu gostaria de saber para não orientar errado também. Ok. Eu posso responder? A respeito do acompanhante especializado, a Lei 12.000, não me lembro o nome da lei, eu nunca lembro o número de lei. A Lei Berenice Piana, ela garante aos autistas um acompanhante especializado em caso de comprovada necessidade. Está textualmente na lei, o texto da lei é esse mesmo, né? É garantido ao autista acompanhante especializado em caso de comprovada necessidade. Ponto. Então, a gente tem a lei. Acontece que o poder público não cumpre essa lei e nós temos que entrar com uma ação para pedir, né? Porém, antes de adentrarmos com o pedido judicial, nós temos que esgotar a esfera administrativa. O que isso significa? Nós precisamos fazer um pedido administrativo primeiro para o órgão, seja ele municipal, se a escola for municipal, estadual, se a escola for estadual, faz um requerimento pedindo, com base nessa lei, o acompanhante especializado. Estou falando de acompanhante especializado, que é um pouquinho diferente de acompanhante terapêutico, mas a lei ela fala do acompanhante especializado. Doutora, o que eles mandam para nossas escolas, a minha estadual, o acompanhante, né? Ele não pode entrar na sala, ele acompanha basicamente a criança ao banheiro. Se a criança sair correndo da sala de aula, ele vai atrás e acompanha ela ao banheiro. É esse que eu estou entendendo que a senhora está falando, esse pedido? Não. São duas coisas diferentes. Até esse que ela está falando tem um outro nome, doutor. Cuidador. É cuidador. Mas aí, essa previsão está numa lei estadual que cuida da educação. Isso é um cuidador. A pessoa que não pode ir no banheiro sozinha tem um cuidador. O que nós estamos falando é de um acompanhante especializado. Na verdade, a discussão ela gira em torno do que seria esse acompanhante. É um professor? É um terapeuta? Enfim. Mas a gente sabe que ele tem que ser especializado em pessoa com deficiência, em autismo, em pessoas com necessidades especiais. Esse é o nosso ideal. Ele tem que ser especialista em aba. A lei é o que a gente estava falando, que a gente não quer o mínimo existencial no seu nível mínimo, a gente quer no máximo. É para isso que nós lutamos. Enquanto nós não chegamos nesse ideal, o acompanhante especializado, né, que muito tem se discutido acerca do que seria.
Após esse pedido administrativo, que normalmente eles nem negam, né? Assim, os que eu tenho visto, eles nem negam. Eles falam, olha, a gente tem uma sala de recursos, existe um professor especializado na escola. Não é isso. Muitas vezes a indicação médica é que aquela criança precisa de um acompanhante exclusivo que fique com ela e facilite o aprendizado, de forma que ela tenha ganhos dentro da sala de aula, porque ela fica completamente desfocada do que está acontecendo ali. Ela precisa de uma pessoa para chamar ela a atenção para que ela possa aprender, né? E aí você entra com o processo judicial logo após essa resposta administrativa. Isso. O importante, como disse a doutora Rose, é o laudo médico fazendo a indicação desse acompanhante, dizendo que essa criança não pode ficar dentro da sala de aula, que a falta desse acompanhante dificultaria o acesso dela na unidade escolar, e que esse acompanhante tem que ser exclusivo ou não, dependendo do caso da criança, né? E aí o judiciário ele vai fazer o papel dele, obrigando o município ou o Estado a esse acompanhamento. Doutores? Claro. Só complementando, porque eu vejo isso constantemente também, né? E muitas entidades escolares, o que elas se utilizam? De estagiários. Sim, exatamente. Tá? Só que estagiário é um estudante. Tá? Nós temos uma lei de estágio. Ou seja, você não pode disponibilizar uma obrigação de um profissional a um estagiário. Tá? Eu gostaria de deixar essa ideia a vocês. O estagiário, quando ele pratica o seu estágio, ele nada mais está exercendo a teoria na prática. Só que nós não podemos usar as nossas crianças como cobaias de estagiários. Tá? Então, por isso que é indispensável que seja um profissional adequado, especializado, como o professor Celso levanta. Um profissional que tenha a devida capacidade e qualificação para tanto. Essa é a situação ideal. Tá? Mas, infelizmente, nós nos deparamos com essa situação de estagiário. Isso é constante. E aí, caso aconteça isso, vocês têm os meios judiciais cabíveis para obrigar que a lei seja cumprida, e esse acompanhante, que tem que ser especializado, não pode ser um estagiário. Eu só vou terminar falando do LOAS, aí depois eu passo para você. O LOAS é um benefício assistencial da Previdência Social que é garantido para aquelas famílias onde a renda per capita não ultrapasse um salário mínimo para 4 pessoas. Então, são 2 critérios. Um critério é a deficiência. Ok. O segundo critério é o critério financeiro. E aí, a renda per capita da família não pode ultrapassar um salário mínimo para 4 pessoas. 25% do salário mínimo para cada um da família. Caso esse critério seja ultrapassado, esse benefício não é concedido. O que achamos um absurdo. As pessoas que conseguem esse benefício, né, que atingem esses 2 critérios, usam para pagar a conta, para colocar comida na mesa e para sobreviver, né, para ter o mínimo de dignidade e não para cuidar daquela pessoa com deficiência dentro de casa. É isso. Meu nome é Márcia, eu sou irmã de uma pessoa com autismo. Ela foi diagnosticada com 40 anos, né? Foi bastante atípico o caso dela. Hoje ela tem 44. Quando pequena, na verdade, ela foi diagnosticada como deficiente mental profunda, né? O que não dizia muita coisa. Logo depois, como PC, como esquizofrênica, enfim, várias outras coisas. Há pouco tempo ainda, até o ano passado, eu ouvi que ela não poderia ser autista porque ela mostrava afetividade, que ela não poderia ser autista porque ela não era hiperativa. Eu ouvi de médicos também que,
olha, eu não sei exatamente, eu não conheço o autismo, mas eu acho que ela pode ser tratada com medicamentos. Ela não é depressiva, não é hiperativa, não tem problemas para dormir, ou seja, não tem essa necessidade. Aí, depois de muito procurar, na verdade, eu consegui com a irmã da doutora Samira, que está aqui, com a doutora Amira, um laudo, de fato, um relatório, de fato, né? E ela conseguiu o tratamento por 1 ano, aí o plano de saúde criou um tal centro, né, especializado em autismo, que eu própria testei e sei que ele não oferece aba, de fato, eu posso garantir que ele não oferece aba, né? Então, o processo dela está aí há 1 ano e meio, mas o fato, a pergunta é a seguinte: com um laudo de 40 horas, eles me disseram, depois de uma avaliação de 1 mês, que as horas dela seriam reduzidas para 5 horas. Né? E me falaram isso como se eu estivesse ganhando um prêmio. Né? A minha pergunta é, pode o plano de saúde passar por cima de um laudo médico? De modo algum, mas eu vou passar a palavra aqui para os colegas. Por favor, doutor. E eles, inclusive, estão contratando de forma aberta, com anúncio aberto, estagiários para o tal centro. Bom, primeiro, o laudo é a lei nessa situação. Fazer a reavaliação deste laudo, primeiro, é uma infração médica. Tá? Se foi feita a avaliação e é aquela avaliação efetivamente a real, deve-se cumprir com aquela avaliação, com o número de horas que ali se encontra. Exato, com o laudo médico. Porque o médico é aquele que tem a capacidade de verificar o número de horas adequada para que o tratamento tenha a devida eficácia. Tá? Ou o terapeuta, ou a comissão multidisciplinar que faz essa análise. Tá? Mas o que foi feito pelo plano médico aí, nada mais é do que retirar o direito. 5 horas, se você tinha 40, foi para 5, simplesmente você perdeu quase todo o direito. Uhum. Então, aí é uma situação que bate naquilo que eu conversei agora há pouco. Necessita de prova. Tá? Não só currículo, né? Mas aí testemunha. Você tem que comprovar que lá não ocorre, né, a devida prestação do serviço. Tá? Mas isso, além de ilegal, é imoral. Tá? É absurdo. Tá? Pois não. É uma pergunta já relacionada ao que já foi falado. No caso de escolas particulares, então a gente sabe que é necessário garantir condições e, se for o caso, um acompanhante especializado. A gente sabe que as escolas hoje falam que oferecem um profissional que a gente sabe que não está treinado. Nós, como terapeutas, falamos, ok, nós nos colocamos à disposição para treinar, mas aí isso implica em questões trabalhistas da escola, porque não vai poder deslocar, porque não pode isso e aquilo. Os pais vão e falam, ok, nós contratamos um profissional treinado pela equipe para que vá até a escola. A escola nega. Não, porque isso é nossa função e nós estamos oferecendo o trabalho. Como é que a gente pode discutir essa questão, né, e brigar pelos direitos dessa criança? Porque até então fica nisso e a criança fica sem um atendimento adequado. Doutores, por favor. Eu vejo com um pouco de reservas essa coisa do pai pagar o profissional para estar dentro da escola, porque sim, pode gerar vínculos trabalhistas. Entretanto, a lei garante que a escola deva aceitar o terapeuta dentro do ambiente escolar da criança, ainda que isso implique nessas outras questões. Porque existe uma coisa muito maior, que é a habilitação e a reabilitação dessa criança. E se para isso for necessário que o terapeuta entre no ambiente escolar, isso não pode ser impedido. Tá? Outra coisa que eu acho bastante importante colocar é que a escola não pode cobrar a mais por esse acompanhante, ainda que ela seja particular.
aí, nesse caso, né, nós invocamos 2 instrumentos normativos, que é o Tratado de Salamanca, tá, e a Lei Brasileira de Inclusão. Então, são as legislações possíveis que nós podemos invocar em juízo e fazer com que a entidade escolar suporte financeiramente esse acompanhante terapêutico. É obrigação da escola. Tá? Só mais uma pergunta, nós precisamos terminar. Por favor. Boa tarde, meu nome é Marli. Eu queria falar o seguinte, que nós estamos falando esse assunto, mas não é só as clínicas, né, que falam que faz aba e não faz. Existe também um assunto muito sério, que são pessoas que estão vendendo cursos, palestras, seminários, e que estão fazendo assim um verdadeiro desserviço. Eu fui, por uma curiosidade mórbida, assistir uma palestra que teve em São Carlos, e assim, além de tudo, elas são estudantes ainda de cursos EAD, e elas falaram coisas erradas de análise de comportamento, como reforço negativo, por exemplo, e várias mães assistindo e se encantando com aquele mundo que elas estavam oferecendo. Inclusive, vai ter um seminário grande que vai ser agora no final do ano. E como que a gente pode fazer, nesse caso, para alertar, assim, ou denunciar, ou como existe isso, ou essas pessoas vão continuar fazendo esse tipo de coisa e a gente vai continuar assistindo isso como se fosse normal? Eu acho que, nesse caso, a doutora aqui, ela nos colocou que a informação ela chega para os pais, primeiro através da internet, depois de pais para pais, né? Aquilo que a gente tem do boca a boca naquele meio que nós vivemos. Então, eu acho que, como eu disse, né, até anteriormente, precisa de informação, as pessoas precisam se informar e a gente que está nesse meio levar a informação a essas pessoas. Entretanto, para coibir esse tipo de ação, eu acho que valeria, sim, uma denúncia para o Ministério Público a respeito de cursos, porque, na verdade, o que elas estão cometendo é uma fraude, e fraude é crime. Tá bom? Eu gostaria... Por favor, doutores. E, acrescentando, como é uma relação de consumo, né, aluno com essa entidade escolar, invoque o Código de Defesa do Consumidor e peça o dinheiro de volta. Por quê? Porque o serviço foi inadequado, serviço defeituoso. Tá? Pode também interpretar também com o exercício irregular da profissão, que é crime. Tá? Então, a gente pode partir também para essa vertente. Eu gostaria de... Sim, pois não. É que nós precisamos terminar, que nós estamos... tem aqui um timer dizendo que nós estamos com o tempo estourado. Só para falar, se você for, você que fez a pergunta anterior de entrar na justiça, quando a escola não aceita. Aqui. O que você faz é mudar de escola, senão eles vão torturar seu filho lá. Isso mesmo. Por experiência própria, eu quis falar só isso. Muda seu filho. E denuncia a escola. E denuncia a escola, que isso não vai acabar bem. Entendeu? O meu filho foi suspenso, todas essas coisas. Muito obrigada pela atenção. A última aqui. Só para complementar o que a colega comentou, o que acontece dessas pessoas que fazem esses cursos e acabam dando esses cursos online ou presencial? Acabam tendo respaldo porque pagam uma supervisão do mestrando ou mestre em aba ou um doutor em aba, e às vezes pagam uma supervisão de 4 horas, 6 horas mensais, e esse profissional que é mestre e doutor
acaba assinando e favorecendo O que eu acho que não muda o cenário da fraude. Fica muito difícil. É fraude do mesmo jeito. É fraude. É fraude. E aí, o que fazer? Merece uma denúncia, uma comunicação crime na delegacia mais próxima ou uma denúncia junto ao Ministério Público. Porque você pega, por exemplo, uma clínica, tem 50 pacientes, você paga um supervisor à distância que é doutor em aba. E você tem vários profissionais que estão ainda em formação. Como é que você consegue que esse doutor em aba dê supervisão constante, sabendo que essa pessoa tem também uma clínica e dá outras supervisões, consegue supervisionar 50 casos? Então, eu acho que não desconfigura a fraude que nós falamos. E como assim, os pais dos autistas são muito bem articulados e tem grupos de WhatsApp, se reúnem nas redes sociais, eu acho que para coibir isso, o melhor que a gente tem ainda é a informação. Mas se vocês se depararem com isso, nós temos o Ministério Público aí para coibir esse tipo de ação. Eu gostaria muito de agradecer a atenção de todos vocês. Nós vamos finalizar agora para a próxima palestra. Muito obrigada.